Vamos cá hoje desvendar um dos segredos que está escondido e preso num país mais pequeno do mundo e mais popular e conhecido como o Vaticano. Existem vários segredos que estão escondidos, que estão tapados, guardados pelos grandes homens, pelos grandes papas que nós já conhecemos em toda a história do Vaticano e da Igreja e o cristianismo. No geral, aqui existem várias informações que foram escondidas, informações que cobrem acerca de 12 séculos. Estou a falar de 1200 anos de informações. Existem várias histórias que estão escondidas num dos cofres, numa biblioteca, no Vaticano, no mesmo Vaticano, e que essas informações poucas pessoas têm acesso, mesmo aqueles estudantes em teologias que vão para o Vaticano para poder explorar mais a cultura e a história, eles não têm acesso a livros escondidos num cofre secreto no Vaticano, porque esses livros têm mistérios e histórias da nossa existência, história do cristianismo, histórias acerca de Jesus, acontecimentos, eventos históricos que foram escondidos. Ao todo, esses livros ou esses eventos escondidos, se forem postos em linha, eles cobrem cerca de 80 a 85 quilômetros de história. Estamos a falar aqui de milhas, estou a falar de milhas, quilômetros em que livros podem cobrir. Imagina uma informação guardada ou armazenada cobrindo 12 séculos. Qual é essa quantidade de livros ou de histórias estão lá guardados? Então, no Vaticano existem segredos guardados, livros que deveriam estar até na Bíblia, que estão lá. Quer dizer que se houvesse eventos escritos que alienígenas vieram visitar o nosso mundo, então estes segredos estão lá no Vaticano, estão lá neste cofre, que somente os papas têm acesso a essas informações. Então, quero cá abrir contigo esta Bíblia tão popular que você conhece para te mostrar alguns livros que a Bíblia faz menção e que não estão nesta nossa Bíblia, mas que esses livros estão lá guardados no Vaticano. Então, vamos abrir aqui o livro de Colossenses capítulo 4, começando no versículo 15. Saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfas e a igreja que se reúne em uma casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceias. Nós nestes dois versículos que eu li, podemos perceber que Paulo faz menção a uma carta que ele escreveu a Laodiceias. Ele aconselha os irmãos de Colossenses a poder ler esta carta que ele escreveu aos Colossenses na igreja de Laodiceias. E a mesma coisa fizesse com a carta que ele escreveu se dirigindo a Laodiceias. Mas este livro não está nesta nossa Bíblia. A nossa Bíblia contém apenas 66 livros. Mas se esses livros, do qual a Bíblia faz menção, fossem inclusos aqui, então a nossa Bíblia teria cerca de 88 livros. Estou a falar de 14 livros que a Bíblia faz menção. Esses 14 livros não constam nessa nossa Bíblia. Então a pergunta que surge: será que a nossa Bíblia está errada? Não, de maneira nenhuma. A nossa Bíblia está boa ou é suficiente, assim como ela é. Mas existem algumas informações que enriqueceriam o nosso conhecimento. Algumas informações que nos ajudariam a entender melhor esse assunto. No livro de Judas nós também encontramos a menção da profecia de Enoque. Mas na Bíblia nós não temos esse registro da profecia do livro de Enoque. Em Números também nós também encontramos lá o livro histórico, o livro que relata mais ou menos a história ou as vitórias do nosso Senhor Jesus, ou do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas nós não encontramos este livro, o livro das guerras do nosso Senhor. Nós não encontramos esse livro, não encontramos essas informações. Temos ainda outros livros que aqui eu não mencionei, que não estão aqui na Bíblia.
mas que esses livros iriam enriquecer a nossa compreensão. Por ser um tema fechado, se referir ao Vaticano, a um dos segredos que o Vaticano esconde, eu me limito a mencionar ou a me aprofundar e trazer mais evidências com relação a esse livro. Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu vou fazer um vídeo específico para poder mostrar a vocês onde a Bíblia faz menção desses outros livros que aqui eu não mencionei e provar para vocês que esses livros não estão nessa nossa Bíblia. Então deixa nos comentários se quer com que eu faça um vídeo completo com relação a esses livros que foram banidos e por que esses livros foram banidos, não constam na nossa Bíblia.